No decorrer dos seus 28 anos de existência, a urna eletrônica brasileira resistiu bravamente a todos os ataques cibernéticos, inclusive aqueles submetidos pelos testes públicos de segurança. Mas hoje eu estou aqui para revelar um novo modelo de ataque que pode efetivamente impactar a urna eletrônica brasileira. Há 30 anos, votávamos em urnas de lona. Essas urnas de lona eram abertas na presença dos partidos políticos antes das eleições para se verificar se elas estavam efetivamente vazias. Depois disso, elas eram lacradas e enviadas para os seus respectivos locais de votação. Um juiz eleitoral, nas vésperas das eleições, foi acionado para verificar uma urna suspeita. Ele foi até o local e constatou que aquela urna suspeita estava com um certo sobrepeso com relação às outras urnas. Ele, então, determinou que aquela urna fosse aberta. A urna de lona, ela tem uma tampa de metal e tem um rasgo que permite a passagem de uma e apenas uma cédula de cada vez. Ao ser aberta aquela urna de lona, se verificou ali dentro, a suspeita, que se verificou que ali havia vários votos. Inclusive, era um calhamaço de votos, ainda preso por uma liguinha elástica. A fraude era tão impregnada no processo, era tão descarada, que o fraudador nem se preocupou se seria questionado de como aquele calhamaço havia passado num rasgo onde só passa uma cédula de cada vez. O juiz eleitoral tomou as providências legais. E esse juiz, hoje, é membro da Suprema Corte. Essa história é contada pelo ministro Luiz Fux. Naquela época, nós votávamos em cédulas de papel, essas cédulas de papel eram escritas, assinaladas, os votos eram dobrados, inseridos em urnas de lona. No final da votação, essas urnas de lonas eram abertas, os votos jogados sobre uma mesa, chamadas mesas apuradoras, e ali os escrutinadores abriam as cédulas, interpretavam, faziam apuração e lançavam os resultados em mapas de papel. Esses mapas de papéis, depois, eram somados, consolidados, e se obtinha ali o resultado das eleições. Havia muita intervenção humana, e onde há intervenção humana, há pelo menos 3 atributos vinculados ao ser humano: a lentidão, a prática de erros, inclusive o ditado popular diz que errar é humano, e muitas fraudes impregnadas no processo. Fraudes como essa da urna emprenhada, e mais um portfólio de fraudes considerável, que só se limitavam à criatividade do brasileiro. Essas fraudes foram, então, o motivo de uma tomada de decisão, que foi justamente mitigar a mão do homem do processo, substituí-la pela tecnologia. E, a partir daí, foram constituídas comissões de alto nível, grupos de trabalho, foram ouvidos especialistas, até que surgiu a urna eletrônica brasileira, que teve a sua primeira aparição nas eleições municipais de 1996. Eu tive a honra e a oportunidade de passar em primeiro lugar no primeiro concurso do Tribunal Superior Eleitoral em 1995. No início de 1996, me apresentei na Corte Superior Eleitoral ao então ministro-presidente, Mário Veloso, que me designou para uma equipe de engenheiros que estavam trabalhando num projeto de extrema importância para o país, que era justamente a especificação dos requisitos técnicos da urna eletrônica brasileira. Eram 4 engenheiros, 3 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e 1 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ao me incorporar a esse grupo, com muita honra, mal podia saber que a minha vida profissional, a partir dali, mudaria significativamente. Também não imaginava que, a partir daquele ano, o Brasil se tornaria a referência mundial em eleições digitais. Ao se embarcar o processo eleitoral no trem da tecnologia, o processo eleitoral passou a evoluir na mesma velocidade que a tecnologia evolui, incorporando atributos que só existem no paradigma digital: a celeridade, rastreabilidade, imutabilidade dos dados, criptografia, assinatura digital, entre vários outros.
A própria identificação biométrica do eleitor só foi possível graças ao avanço tecnológico, partindo de um princípio simples: não existem duas digitais iguais no planeta. Todos os softwares de eleição são desenvolvidos pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral e ficam abertos durante um ano para que 15 instituições possam analisar linha por linha de cada um dos programas. No final desse período, existe um processo chamado de lacração dos softwares, que é uma espécie de uma blindagem dos softwares por meio de algoritmos matemáticos que se garantem ali dois atributos: a autoria e a integridade, por meio da leitura das suas assinaturas. Essa cópia blindada é guardada na sala-cofre do Tribunal Superior Eleitoral e fica lá à disposição para verificação a qualquer tempo e o tempo que for necessário. As outras cópias blindadas são enviadas para os estados que são inseridas nas urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, quando são acionadas, o primeiro passo que ela faz é ler as assinaturas. Se as assinaturas conferem, ela funciona, porque é de autoria do TSE e o software está íntegro. Se a assinatura não confere, o software não funciona. Portanto, não há possibilidade de um software estranho ou um software adulterado, ou seja, por um ponto, uma vírgula, funcionar na urna eletrônica. Mas a transformação do processo digital não se limitou apenas nos atributos de segurança e integridade. Na sua idealização, foram definidas algumas diretrizes. E nessas diretrizes, ela foi baseada em ser um processo amigável, intuitivo, baseado em dois elementos: teclado e tela. O teclado da urna eletrônica tem as teclas na mesma posição do teclado do telefone ou do smartphone. O eleitor digita um número e vê a foto do candidato na tela. Conferiu, tecla verde, intuitivamente confirma. Digitou um número, apareceu uma outra foto, tecla laranja, corrige. Quer votar em branco? Tecla branco, verde, confirma. O teclado da urna eletrônica tem estampa em braille, que permite que o deficiente visual consiga identificar as teclas. Além disso, ele consegue, por meio de fones auriculares, ouvir aquilo que é apresentado na tela. Então, por meio dessas funcionalidades de usabilidade, vários segmentos das sociedades que estavam, então, até à margem do processo eleitoral e do processo democrático, foram incorporados no processo democrático, como o deficiente visual, o analfabeto, o indígena e o idoso. O ministro Veloso, quando foi votar no primeiro turno das eleições de 1996, na sua sessão eleitoral lá em Belo Horizonte, ao chegar no local de votação, ele foi recebido por uma senhora. Ela veio na sua direção dizendo: ministro, eu quero muito lhe agradecer. Ele abraçou aquela senhora e depois perguntou: mas agradecer por quê? É porque é a primeira vez que eu voto. Ele olhou aquela senhora com mais de 50 anos e perguntou novamente: é a primeira vez que a senhora vota? Sim, ministro, é a primeira vez que eu voto, eu sou analfabeta. Eu não conseguia votar no papel. Hoje, pela primeira vez, eu votei. Votei na urna eletrônica. Ela falou emocionada, o ministro abraçou aquela senhora e prosseguiu ali na sua missão cívica de eleitor. A logística eleitoral brasileira é algo também impressionante. Nós somos a quarta maior democracia no mundo, somos o quinto país em dimensões territoriais, dos nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, em que 50% dessa área representa a região amazônica, onde estão inseridos mais de 1.500 pontos de muito difícil acesso, onde estão instaladas aldeias indígenas, onde se levam até 2 semanas para se chegar de barco, e algumas localidades só se consegue acessar por meio de helicópteros. São mais de 150 milhões de eleitores, distribuídos em mais de 480 mil sessões eleitorais, nos 5.570 municípios. Em todo o território nacional, são instaladas mais de 500 mil de urnas eletrônicas. É um processo que acontece em todo o território nacional, em um único dia, num sincronismo impressionante. São mais de 9 horas de votação. No final desse período, os resultados são apresentados em menos de 3 horas. Por todos esses números expressivos e por acontecer baseado em todo esse aparato tecnológico,
E acontecer em apenas um dia, nós somos reconhecidos pelo mundo em realizar a maior eleição digital do planeta. Inclusive, num desses locais de muito difícil acesso, um tribunal regional do norte do país estava com a missão de instalar uma urna eletrônica numa aldeia indígena. Contou com o suporte da Força Aérea Brasileira, que colocou um helicóptero à disposição e uma tripulação. O técnico da Justiça Eleitoral embarcou no helicóptero com as urnas eletrônicas e o piloto partiu em direção à aldeia. Durante a viagem, sobre a floresta, o técnico da Justiça Eleitoral observou que o piloto estava tenso, nervoso, preocupado. Com toda a razão, ele ia fazer um pouso numa aldeia indígena em que tinha muito pouco contato com a civilização. Ao iniciar a aproximação para pouso, ele percebeu que os integrantes da aldeia estavam fazendo uma espécie de recepção. Ao se aproximar mais, ele conseguiu visualizar que todos eles estavam com seus arcos e flechas em riste, apontando para aquele pássaro de metal que estava invadindo o seu território. Ao pousar naquelas condições extremas, o piloto se virou para o técnico da Justiça Eleitoral e falou carinhosamente: vai lá e resolve. Botou o pé nas costas dele e empurrou para fora do helicóptero para dar mais coragem. E ele foi em direção realmente do líder da aldeia e começou a negociar. E o piloto observando aquela cena com os motores acionados. Ele conversa, olha para trás, conversa, e o piloto observando. Até que ele volta para o helicóptero, retira as caixas das urnas eletrônicas, vai estar circundando o helicóptero, aí ele vê o piloto pela janela, nervoso, tenso, motores acionados. Ele resolveu acalmá-lo. Com o polegar para cima, ele falou: está tudo beleza. Mal sabia ele que, no jargão aeronáutico, esse símbolo significa subir. E o piloto não titubeou, decolou, deixando para trás o técnico da Justiça Eleitoral, perplexo. 2 semanas depois, deram por falta dele. Foram lá resgatá-lo, ele já estava enturmado na aldeia, inclusive dando um curso básico de Excel. A logística eleitoral do Brasil também é muito impressionante. Mas é possível testar a segurança das barreiras de segurança da urna eletrônica? Sim, é possível. Desde 2009, existem os testes públicos de segurança. Já foram realizadas 7 edições. Dessas 7 edições, já foram implementados mais de 100 planos de ataques contra o sistema de votação, por mais de 30 grupos de trabalho ou de hackers, onde estão os peritos da Polícia Federal, onde estão as universidades, onde estão os representantes dos partidos e, principalmente, o cidadão comum. Basta ser brasileiro, acima de 18 anos, que se pode participar desse evento. O hacker, ao se inscrever, ele tem acesso às informações, ele tem acesso aos algoritmos, ele tem acesso aos ditos códigos-fontes, ele tem acesso à urna eletrônica aberta e disponível para que ele possa, a partir dali, desenvolver o seu plano de ataque. Depois ele tem 1 semana para executá-lo. E à medida em que ele consegue passar pelas barreiras de segurança, e diga de passagem, a urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança a serem vencidas, a equipe técnica da Justiça Eleitoral que acompanha, faz os registros, no final recolhe o software e leva para o laboratório. Faz as devidas correções das barreiras vencidas, traz de volta o software e solicita que o hacker execute novamente o seu plano de ataque. Se ele não conseguir mais passar pelas barreiras de segurança, significa que o software está pronto para ser utilizado na eleição. Esse evento tem vários atributos importantes: a transparência, a participação popular, uma metodologia sistemática de melhoria contínua dos dispositivos de segurança e, acima de tudo, e até mesmo a humildade institucional em contar com a ajuda e a participação da sociedade para a melhoria do processo de votação. Portanto, durante esses 28 anos de utilização da urna eletrônica, do processo digital, utilizando os atributos tecnológicos, sustentando ali o processo de segurança, transparência, auditabilidade, nesses 28 anos de urna eletrônica,
não há sequer um registro de fraude. Diante desse cenário, nós podemos chegar à conclusão de que a fraude cibernética, até então, é inviável. Diante dessa situação, se tenta outra alternativa, com o objetivo de atingir a urna eletrônica, atingi-la na sua imagem, tentando desqualificá-la, usando do instrumento da desinformação. Com isso, perdemos nós, brasileiros, que nos autodesqualificamos diante do mundo, principalmente num processo que é referência no planeta. Perde, acima de tudo, a democracia. Muito obrigado.